dia a todos. Para facilitar o barulho, tirem já este livro da vossa pasta e tenham-no na mão. Porque depois, no momento em que eu pedir para o abrirem, assim já o têm convosco. E eu queria, já que estamos olhem, há lugares aqui à frente. Ocupem os lugares porque então nós vamos fazer a reflexão que é proposta para esta manhã acerca das linhas programáticas para a catequese. O que é que isso significa? Significa simplesmente isto. Nestes próximos 3 anos, quais são as preocupações maiores da Conferência Episcopal, através da Comissão Episcopal da Educação Cristã? Isto é, quais são os rumos que nós devemos traçar, caminhos a percorrer nos próximos anos? E parece que há 3 dimensões que são fundamentais e que vêm aqui na nossa carta. A primeira é aquilo que todos sentimos. Se eu vos pedisse que vós respondesseis qual era a maior urgência da catequese, estou a imaginar que vós diríeis é a formação de catequistas, ou não? É o que mais precisamos, não é? Então, esta é a primeira urgência, que vem na sequência de um trabalho que foi feito e está a ser feito, que é a renovação dos materiais. Nós já renovamos os catecismos, renovamos também, não é o nosso âmbito, mas os livros de educação moral e religiosa católica, e agora precisamos de sistematizar, temos vários materiais, mas sistematizar a formação de catequistas, que é fundamental para uma boa catequese. E eu gostaria de lembrar aquilo que todos sabemos. Um bom catequista, com um catecismo assim, faz uma boa catequese. Mas um mau catequista, por melhor catecismo que tenha, não sei se fará boa catequese. Este é um princípio que é fundamental. O outro, que também nós sentimos todos, é a catequese da adolescência. Nós vamos ouvindo os nossos párocos, vamos ouvindo os catequistas da dificuldade de trabalharmos com adolescentes. A fase etária é uma fase com as suas características e para as quais nós devemos prestar atenção. E há ainda um outro elemento, se tivermos tempo, que é a catequese de adultos. Há várias expressões de formação de adultos na nossa igreja, em Portugal, mas precisávamos de estruturar uma proposta de adultos que estivesse de acordo até com o núcleo fundamental da nossa fé, que é o catecismo da Igreja Católica, que é a fé, que são os sacramentos, não é? O credo, os sacramentos, a vida moral e a oração. Mas vamos prender-nos com estas linhas programáticas. Mas antes disso, o Sr. Dom Manuel
na homilia, hoje fez uma referência muito grande e bem ao São Carlos Borromeu e falou na alma da catequese, na alma do catequista. Eu só queria que os meus amigos tomassem consciência que no século XVI, na altura em que ele viveu, vivia também o nosso Bartolomeu dos Mártires, vivia Santa Teresa d'Ávila, vivia São João da Cruz, vivia São João de Deus, vivia São Filipe de Neri. Estão a ver onde é que está a alma? Está na santidade ou não? E quando um século é capaz de, deixem passar a expressão, gerar santos deste calibre, nós também temos de ir a esta alma, porque é a alma, a santidade, este deixar-nos encontrar por Cristo, que dá sentido à nossa catequese. E também fazer aqui também uma memória, é desta altura o catecismo do nosso Frei Bartolomeu dos Mártires. É desta altura, em que a primeira parte é catequese e a segunda parte são homilias para os senhores padres, porque eles também não sabiam. Então eram as homilias que eles deviam fazer. E tem lá um dado que diz assim: nos domingos onde não há homilia escrita que ele tinha feito, ensinem um capítulo da doutrina cristã. E depois, mais tarde, numa das constituições de Braga, dizia assim: digam só o que está no catecismo, porque se fossem para além do catecismo, diziam asneira. Então, esta memória é bom fazê-la hoje, porque nós também estamos a lutar com uma ignorância muito grande, uma ignorância religiosa. Mas naquela altura era a ignorância, mas hoje nós é outra dimensão, é a ignorância e a descoberta de Jesus. E o anúncio do ressuscitado, porque o ambiente na altura ia iniciando na fé. Hoje temos muito mais dificuldades. Então eu gostaria de fazer uma pequenina introdução para depois dizer 2 ou 3 coisas sobre estas opções que temos. A primeira é esta. A catequese supõe processos de educação na fé. Educar para a fé, o seguimento e o testemunho. Reparai que nós educamos para a fé, para o seguimento e para o testemunho. Significa ajudar-nos uns aos outros a entrar num relacionamento vivo com Cristo, com o Pai, pelo Espírito Santo. E a nossa carta pastoral começa com uma frase do Papa Bento XVI, que é fundamental para entendermos o documento. No início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, um rumo decisivo. Isto é, a catequese, educar para a fé, é ajudar a descobrir esta pessoa, para que esta pessoa, que é Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, seja significativo para os nossos catequizandos. E eu atrevo-me a dizer que, em primeiro lugar, deve ser significativo para nós. Porque se ele não é significativo para o catequista, muito menos o será para os catequizandos. A fé é um dom gratuito de Deus, não o produto dos nossos esforços. No entanto, para que chegue até nós, precisa de mediações, entre as quais
se destaca o testemunho da família, o testemunho do catequista, e também tendo como referência a comunidade cristã. Como fazer para que o anúncio ressoe e chegue a todos aqueles que o andam a ouvir? Que fazer? Antes de mais, transmitir a fé pressupõe tê-la recebida, tê-la recebido de outros. Sabemos que só a pode transmitir quem acredita verdadeiramente e conserva uma fé viva, pois ninguém pode dar o que não tem. Transmitiremos a fé na medida em que acreditarmos em Cristo e conservarmos em nós esta convicção, esta chama do seu amor. O próprio Jesus formou-se na fé. E o Papa, na Amoris Laetitia, diz: formando-se na fé dos seus pais, Jesus, até fazê-la frutificar no mistério do reino de Deus. Por isso, a comunidade eclesial dos primeiros séculos, isto é, como é que nós transmitimos a fé, elaborou um longo itinerário que ficou conhecido com o nome de catecumenado, processo dirigido a adultos. E o Catecismo da Igreja Católica diz-nos o seguinte: desde o tempo dos apóstolos, que tornar-se cristão é programa que se processa através de um itinerário e de uma iniciação em diversas etapas. Reparai, desde o início, que tornar-se cristão, fazer-se cristão, é um processo que exige um itinerário e que exige etapas diversas. É o número 1229. O itinerário deverá incluir sempre alguns elementos essenciais. E o Catecismo diz-nos quais são: o anúncio da palavra, o acolhimento do Evangelho, que implica a conversão, a profissão de fé, o batismo, a infusão do Espírito Santo e o acesso à comunhão eucarística. Então, temos aqui um processo, um itinerário, que deve ter estes elementos. E a educação da fé, na fé, requer itinerários adequados e personalizados. O caminho percorrido desde o Vaticano II vai de uma catequese das crianças, concebida na altura, fundamentalmente, como preparação imediata para os sacramentos, sobretudo da Eucaristia e da reconciliação, a uma catequese concebida como iniciação cristã, orientada para toda a gente, todas as idades e todas as etapas da vida, onde não se despertou a fé, onde não há identificação com Cristo ressuscitado, temos de fazê-la, porque esse é o primeiro passo para percorrer o itinerário, o caminho do cristão. Só há um cristão se houver identificação com quem? Com Cristo ressuscitado. E este é um ponto fundamental. E agora, damos mais um passo. Nós estamos a viver novos tempos, que não são nem os do século XVI, nem os do século XX, mas são os nossos. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos ouvido já várias vezes esta expressão. Pode acontecer que a nossa geração seja a primeira que em vários séculos não seja capaz de transmitir a fé aos mais novos. Pode acontecer isso, ou está a acontecer, que muitos, ou estamos a sentir muitas dificuldades em transmitir a fé. Dos catequistas que estão aqui,
Alguns são da minha geração, outros são muito mais novos. Mas nós chegamos à fé por quem? Pelos pais, pela paróquia, pelo ambiente cristão que tínhamos. Mas agora vamos pensar nos pais dos vossos catequizandos. Vamos pensar no ambiente em que nos encontramos. E vamos pensar nas nossas paróquias. Não são muito diferentes daquelas que eram há 50 anos atrás? Portanto, podemos dizer que para este tempo precisamos de reorientar a catequese. Porque a catequese baseava-se nessa transmissão da fé. Mas se calhar hoje a catequese tem de se basear aí, mas também e sobretudo no despertar da fé. E o Papa Francisco, nestas duas exortações apostólicas que ele publicou, quer a alegria do Evangelho, quer a alegria do amor, ele fala muito nesta nova reorientação da catequese. Nesta nova maneira de conceber a catequese para os nossos tempos, para estes tempos. O Papa Francisco, na exortação apostólica à alegria do Evangelho, diz-nos que, e eu pedia-vos, quando chegassem a casa, que lessem os números 165, ou melhor, 164, 165, 166. Quando o Papa fala aí uma catequese querigmática e mistagógica, isto é na exortação apostólica, não é neste documento. É na exortação apostólica. Os números 164 e seguintes. E o Papa diz o seguinte: voltamos a descobrir que também na catequese tem um papel fundamental o primeiro anúncio ou querigma, que deve ocupar o centro da atividade evangelizadora e de toda a tentativa de renovação eclesial. O querigma é trinitário. É Jesus que nos revela o rosto do Pai e que nos dá depois o Espírito. É o fogo do Espírito que se dá sob a forma de línguas e nos faz crer em Jesus Cristo, que com a sua morte e ressurreição nos revela e comunica a misericórdia infinita do Pai. E agora reparem, é para nós. Na boca do catequista volta a ressoar sempre o primeiro anúncio. Jesus Cristo ama-te. Deu a sua vida para te salvar e agora vive contigo todos os dias para te iluminar, fortalecer, libertar. Este é o número 165. Melhor, 164 da alegria do Evangelho. Então podemos dizer que o querigma, este primeiro anúncio, e a catequese são duas vias da evangelização. O anúncio do Evangelho hoje tem de ter muita atenção ao primeiro anúncio, o despertar da fé, e à catequese, que é o fortalecer essa mesma fé. O querigma é o primeiro anúncio da boa nova às pessoas que nunca a escutaram e àqueles cristãos que carecem da formação cristã que lhes permita viver conforme a fé e deve desencadear um caminho de formação e de amadurecimento. A catequese é o ensino sistemático da fé. Pelo querigma, reparai, o primeiro anúncio, levamos o catequizando a nascer para a fé. Pensai no capítulo 3 do Evangelho de São João, que é Nicodemos, penso que é o 3º, em que Jesus, através de um processo, o vai levando à descoberta da fé, ao despertar da fé. Pela catequese, levamos o catequizando a crescer na fé. No querigma, nascemos para a fé. Na catequese, crescemos. Hoje, a nossa catequese tem de fortalecer esta primeira dimensão,
ajudar a nascer para a fé. Porque me parece que esta é uma dimensão urgente nas nossas comunidades cristãs, nos nossos catequizandos e, sobretudo, nos nossos pais, nos pais dos nossos catequizandos. Ajudá-los também a nascer, a despertar para a fé. Para que também eles, aqui está a catequese familiar, possam, juntamente com os filhos, o quê? Fazer este itinerário. Fazer este caminho. Hoje, temos muitos cristãos a quem é preciso anunciar-lhes novamente a mensagem da salvação. Homens e mulheres que, sendo batizados, vivem como se não fossem. E outros que vão à igreja, mas pela sua maneira de pensar e de viver, não estão longe dos que vivem como se Cristo não existisse. Por causa da falta de formação. Assim, o Papa diz-nos na última exortação apostólica sobre a alegria do amor: diante das famílias e no meio delas, deve ressoar sempre de novo o primeiro anúncio, que é o mais belo, mais importante, mais atraente e, ao mesmo tempo, mais necessário, e deve ocupar o centro da atividade evangelizadora. Os meus amigos não sentem nas vossas catequeses semanais que é urgente, que é necessário levarmos as crianças a descobrir quem é Jesus, que Ele está vivo e ressuscitado, que está presente na igreja, presente neste mundo e em cada um de nós? Não sentem que, se isto acontecer, a nossa catequese muda e transforma os catequizandos e ajuda-nos a transformar também a nós? Porque nada há de mais sólido, diz o Papa, mais profundo, mais seguro, mais consistente e mais sábio que esse anúncio, e toda a formação cristã é primariamente o aprofundamento do querigma. Vamos falar nós aqui. Ontem tivemos a experiência da Lectio Divina, do texto das duas aparições, de Jesus aos apóstolos e depois aos apóstolos e a Tomé. Hoje tivemos, agora já de manhã, a nossa celebração eucarística. A pergunta que nós devemos fazer é esta: estes momentos foram, para mim, catequista, momentos de encontro com Jesus Cristo, vivo e ressuscitado? Estão a ver? Porque se isto acontece, como é que é a minha vida? É diferente ou não? E estamos aqui no essencial da vida cristã. Estamos aqui no essencial, que é o problema, não é problema nenhum, mas que é o desafio das nossas Eucaristias de domingo. Às vezes perguntam-me assim: ó, Senhor Bispo, ainda no outro dia alguém, podes tocar guitarra na missa ou não? Com essas liturgias todas que alguns têm. E eu disse assim, se a Eucaristia criar um ambiente onde nós nos podemos encontrar com Jesus, todos os instrumentos são bons. Entende o que eu quero dizer? O importante não é que seja a guitarra, eu sei que é o órgão de tubos, também sei a legislação, mas que o importante não é a guitarra ou o bandolim ou o órgão de tubos, o importante é o encontro. E tudo está ao serviço desse encontro ou não? Para proporcionar o encontro. Esta é a nossa catequese. Proporcionar o encontro. O São Paulo tem uma frase que eu gosto muito de repetir, que São Paulo diz: Cristo já me alcançou, eu corro para a meta, mas a ver se o alcanço também. Quem primeiro veio foi Ele, mas agora temos nós de nos deixar
a encontrar por Ele. Eu até costumo dizer, assim, sem a brincar, quando nós nos deixamos agarrar por Cristo, correndo para a meta, a coisa é mais fácil, porque Ele leva-nos pela mão e corremos melhor. Não é? Se Ele vem no nosso caminho e nos agarra, a gente corre mais depressa. Claro, é que este é o problema da nossa catequese. E aqui nós temos de, portanto, focar este tema com muita intensidade. E depois diz o Papa, este é o primeiro em sentido qualitativo, porque é o anúncio principal, aquele que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras e aquele que sempre se tem de voltar a anunciar de uma forma ou de outra durante a catequese em todas as suas etapas e momentos. Na vida do bispo também e na vida do padre. Mal de mim se permanentemente eu não estou a fazer a mim mesmo esta pergunta. Eu encontro-me com Jesus. Jesus é importante na minha vida. Se eu não faço esta pergunta a mim mesmo, o que é a minha vida? São ações. Mas a nossa vida não são ações. A nossa vida é sermos rosto de Deus. É comunicar Jesus ou não. E em Jesus chegamos ao Pai pelo Espírito. Este primeiro anúncio convida a deixarmos amar por Deus e a amá-lo com o amor que Ele mesmo nos comunica. O discurso de Pedro, logo a seguir à vinda do Espírito Santo, no 2º capítulo dos Atos, oferece o conteúdo do querigma. Eu acho muito interessante este texto porque depois de São Pedro anunciar que Jesus, portanto, que o tinham matado, mas que o Pai o ressuscitou e que eles eram testemunhas, aquela multidão perguntou a Pedro, que havemos de fazer, irmãos? Lembram-se da resposta? Convertei-vos, não é? Peça a cada um de vós o batismo e recebereis o Espírito Santo. Que havemos de fazer, irmãos? Depois do anúncio de Jesus vivo e ressuscitado, a pergunta é esta: como é que chego lá? Como é que Ele entra na minha vida? Então, o conteúdo, este discurso oferece o conteúdo deste primeiro anúncio. O anúncio de Cristo e a sua obra salvadora. Pedro anuncia àquelas pessoas vindas dos mais diversos lugares os pontos essenciais da fé cristã. Jesus Cristo é credível porque dá testemunho do Pai, foi morto, ressuscitou e encontra-se à direita do Pai. E enviou o Espírito Santo. Ele é o Senhor e diante dele todo o ser humano está chamado a sentir-se interpelado e necessitado de salvação. A catequese, enquanto elemento permanente do crescimento da comunidade cristã, supõe que se tenha em conta a especificidade dos diversos momentos do processo da fé. E lembro aquela definição que todos já ouvimos muitas vezes e que já transmitimos nos cursos de formação de catequistas. A finalidade definitiva da catequese é fazer com que alguém se ponha não apenas em contacto, mas em comunhão, em intimidade com Jesus Cristo, que é o número 5 da catequese Tradende. Isto é, qual é a finalidade da catequese? Descoberta, comunhão e intimidade com Cristo. Visa o duplo objetivo de fazer amadurecer a fé inicial e de educar o verdadeiro discípulo de Cristo, mediante um conhecimento mais aprofundado e sistemático da pessoa e da mensagem de Jesus Cristo. Aqueles que já alcançaram esta maturidade necessitam da educação permanente da fé, que acompanhe o crescimento na santidade e integre plenamente na vida e missão da Igreja. Esta educação permanente da fé pode revestir muitas formas, como estudo da Escritura, privilegiando a Lectio Divina, como ontem fizemos, leitura cristã dos acontecimentos, catequese e liturgia, preparação dos sacramentos, formação cristã de pais, etc., etc., como diz o diretório. E o Papa diz, na alegria do Evangelho, outra característica da catequese, e que para nós é muito importante, que se desenvolveu nas últimas décadas, é a iniciação mistagógica,
que significa essencialmente duas coisas: a necessária progressividade da experiência formativa na qual intervém toda a comunidade e uma renovada valorização dos sinais litúrgicos da iniciação cristã. Duas coisas que são importantes na catequese mistagógica. A comunidade cristã é comunidade educadora da fé. E nós catequistas e o grupo de catequistas tem de ser uma comunidade educadora na fé. E as nossas paróquias não podem pensar o que ouvimos normalmente. A catequese é com o Senhor Prior e com os catequistas. A catequese é com os pais dos meninos. Não. A catequese é connosco, comunidade cristã, ou não? Se uma paróquia não se alegra pelos mais novos que são iniciados na fé, que paróquia é ela? Se a paróquia não se alegra por transmitir a fé, que outros mais novos vão crescendo na fé, que comunidade cristã é? E o Papa diz claramente que nela, nesta iniciação, intervém toda a comunidade cristã. E depois, uma renovada valorização dos sinais litúrgicos. Também nós, a catequese mistagógica, isto é, nós também somos iniciados, também podemos até despertar para a fé, crescer na fé, através da liturgia. Bem celebrada, onde se dá esse encontro com Jesus Cristo. A liturgia, enquanto verdadeira mestra da fé, incorpora o homem no mistério salvador de Cristo. É, sem dúvida, o meio mais apto para integrar os fiéis na comunidade eclesial, sinal da Igreja de Cristo. Por isso, iniciar na liturgia é iniciar na vida comunitária e eclesial. Agora vamos passar para os tais temas que Isto foi uma introdução que me parecia que era importante para descobrirmos a catequese, a alegria do encontro e também a necessidade que nós catequistas temos de fazer esta experiência de encontro. É fundamental. Então, vamos pegar no nosso livro, na nossa carta pastoral, e vamos olhar aí para o número 31, que é aquele número, e mais alguns que vêm. Nós estamos a falar nos mediadores do encontro. Esse capítulo, que é o capítulo 4, a partir do número 27, fala nos mediadores do encontro. No número 27 fala na comunidade, disse-vos agora só umas pinceladas. Depois fala nos ministros ordenados, que somos nós, os diáconos, os sacerdotes e os bispos. E agora posso dizer uma coisa que ontem, na reunião dos responsáveis dos secretariados, alguém me pedia: Sr. Bispo, a ver se os padres se interessam mais pela catequese. Mas ouvi, agora também falo daqui. Catequistas, ajudai os párocos a interessarem-se. As duas coisas são verdade, ouviram? Que eles se interessem é a missão deles, mas que nós temos de os ajudar a que eles se interessem é a missão nossa. É a missão nossa e temos de bater muito à porta. Pronto. E não faço mais comentário. Mas que é necessário, todos nós temos esta consciência. Um pároco que se interesse muito pela catequese e que apoie a catequese. Eu penso que todos apoiam a catequese e todos querem uma boa catequese. Todos. Não há ninguém que não queira. Agora, depois, a forma, a presença, o estilo, e é que temos de os ajudar a alguns a estarem mais próximos e a investir na catequese. Quereis ver uma coisa muito simples?
Os dinheiros das nossas paróquias, todos temos consciência disto, não são só para fazer obras, nem para arranjar as igrejas, nem para compor os santos. Os dinheiros das igrejas é para compor não os santos de barro, ou de madeira, ou de pedra, mas os de carne. Mas os de carne. E aqui há toda uma revolução também que devemos ir fazendo progressivamente. Vós vindos aqui a este encontro, não é nada de mais que os que vêm em nome das paróquias, que as paróquias ajudem. Adiante. Não, mas ouçam, se nós colocamos as coisas no sítio exato, se pensamos que é importante a catequese, quase que me atrevo a dizer, é preferível não gastar 10.000 euros a pintar um santo, mas a vestir outros santos. Mas isto está toda... Mas não é o Senhor Padre, é a própria comunidade. Há aqui toda uma caminhada que devemos fazer. Eu também digo isto porque a prova do Cristo estão a pôr isto em direto. E pode ser que algum Senhor Padre ouça. Também ajuda. Ora, vamos ver o catequista. Vamos lá ver o número 31. O que diz respeito a cada um de vós. Por isso é que julgamos importante este trabalho convosco. Olhem, no número 31, o catequista é a figura-chave da catequese. E disso têm consciência os responsáveis diocesanos pelos testemunhos e sugestões que nos transmitiram. Quando se elaborou este documento, teve-se em conta aquilo que vós dissestes. E vós dissestes, nos vários questionários que foram feitos, que vós sois figura-chave na catequese. Claro que o centro são os catequizandos. Já não falamos que o centro é Jesus Cristo, mas a nível de pessoas, nós estamos ao serviço de... Mas precisamos de catequistas que sejam aquilo que nós dissemos, discípulos e testemunhas de fé. Discípulos que percorram o caminho e testemunhas de fé que também saibam testemunhar a sua fé. Daí vem, antes de mais, o seu perfil. Há um perfil para o catequista. Mais do que um mestre que transmite saberes, deve considerar-se um guia espiritual que acompanha no caminho do Senhor. O que só é possível se ele próprio tiver a experiência pessoal do encontro com ele e conhecer o caminho a percorrer, o encontro do qual nasce também a sua vocação. Vós tendes vocação para catequistas. Já pensaram nisso? Vocação não é só para padre, nem para religiosa. Se dos catequistas e das catequistas surgirem padres e religiosas, bendito seja Deus. E têm saído alguns. Têm surgido, não é saído, surgido. Mas vós é uma vocação. Se é uma vocação dentro da igreja, uma vocação, estás a ver, é uma vocação, é Deus que chama para o serviço na comunidade cristã. E quando eu me sinto chamado por Deus, vocação de catequista, eu sinto que a minha vida deve ser gasta ao serviço de, ou não? Este ponto é muito importante da vocação, porque convosco não acontece, mas às vezes, de vez em quando começam a surgir as primeiras dificuldades, quando às vezes na catequese a gente não se entende bem, etc., e às vezes a gente vai ouvindo, não tenho catequistas, entregaram os catecismos, isto é, desistiram da catequese. Quando a gente tem a convicção que Deus me chama, há outra força. Há outra força. E, portanto, daqui que é a vocação em que consiste a do catequista. É o conhecimento amoroso de Cristo
que brota do desejo de anunciar, de evangelizar e levar os outros ao sim da fé em Jesus Cristo. É o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Portanto, a nossa vocação é uma vocação que nos leva a um conhecimento amoroso de Cristo que brota do desejo de o anunciar. Que brota quando cá temos dentro este fogo, isso é vocação. O desejo de o anunciar. Depois, o número 32 fala na formação. E nós temos aí alguns degraus na formação. Temos uma formação em que se inclua, estão a ver? Isso é sobretudo do Diretório-Geral. O próprio ser do catequista. Meus amigos, nós temos de desenvolver muito, muito em vós e nós, em todos, esta questão do ser discípulo, o discipulado. Foi o trabalho de Jesus nos 3 anos na vida pública, não foi? O que é que ele fez? Convocou, chamou e formou. Quem? Os apóstolos. Olha, e no final ainda a coisa saiu mal. Aí quem valeram foram as mulheres. Aí foi quem? Foram as mulheres. As mulheres é que foram as mais... Pronto. Mas o próprio ser do catequista, questão da vocação, porque os homens fugiram, não foi? Então, o próprio ser. Segundo, também o saber. O saber. E aqui no saber nós podíamos falar de muitas coisas, mas eu não digo nada. Que às vezes a transmissão da fé é aquilo que se transmite, às vezes não é o Evangelho, são ideias nossas. Mas é importante o saber. Saber qual é o núcleo essencial da fé. O que é importante na fé. Tanto da mensagem que transmite, como do destinatário que a recebe. Depois é o saber fazer. Aquilo que nos preocupa, às vezes demasiado, que é a pedagogia, que é a psicologia, o saber, o método. Mas se antes disto não está a tal descoberta e a tal testemunha e o tal discípulo, a pedagogia não vale tudo. Depois há ainda outras 2 dimensões, 2 saberes. O saber estar em, isto é, na comunidade cristã. Qual devia ser o grupo com mais valor, o grupo mais amigo, o grupo mais evangelizador, mais empenhado na paróquia? Deviam ser os catequistas. E, por favor, se o saber estar é em comunidade, não há razões para que andemos zangados uns com os outros e isto e aquilo. Às vezes a gente ouve. E então na preparação das festas, quando é uma paróquia que tem muitos catequistas a preparar as festas, com facilidade se zangam. Isso não é catequista. Pronto, a comunidade cristã que representa e partilhando com os outros catequistas o trabalho e o saber estar com, isto é, relacionado no dia-a-dia de catequista com os catequizandos e aqui com a família. Vós tendes um papel essencial e fundamental na relação de catequese-família. Para além da catequese familiar, a escola de pais, etc., esta relação catequese-família é fundamental, é básico. Sem isso, pouco fazemos. Depois tem a formação permanente. Este é um tema que me parece que é importante. Eu tinha aqui mais 2 ou 3 coisas sobre a formação de catequistas, mas que penso que não vale a pena meter-me muito nisto, só para dizer um outro pensamento, que diz assim: com o Concílio Vaticano II aparecem diretrizes que é importante realçar na formação dos catequistas, que se foi fazendo ao longo destes últimos anos, falando dos deveres do bispo,
diocesano, o concílio manda aos bispos que os catequistas se preparem devidamente, adquirindo perfeito conhecimento da doutrina da Igreja e aprendendo teórica e praticamente as leis psicológicas e as pedagógicas. Isto manda aos bispos. E segundo este número, a renovação dos catequistas devia fazer-se em 3 níveis. Conhecimento perfeito da doutrina cristã, os conteúdos da fé. O conhecimento das leis da psicologia, os catequizandos. E o conhecimento sumário, ainda que sumário, das ciências pedagógicas do método. Mas como nós já dissemos, por detrás de tudo isto já há outra dimensão, que é a da iniciação, que é o despertar da fé, que aqui se supunha que estava feito, na maior parte dos casos. Vamos a um outro tema, que também que me parece que é importante, não vou entrar muito nele, mas porque também a hora vai adiantada, é a questão dos adolescentes. Abram, se fazem favor, no número 44. Agora estamos no capítulo 5º, que são os destinatários do encontro. Fala-se nas crianças da primeira infância, o despertar da fé, o que é muito importante. Fala-se nas crianças da infância, que são as que nós temos do 1º ao 4º ano, 5º, 6º. E depois, a partir do número 44, fala-se nos adolescentes e jovens. E eu penso que todos os meus amigos, já agora, levantam o braço, quem são os catequistas com adolescentes? Levantem lá. É um número muito significativo. Olha, e tendes boa cara para ser catequistas de adolescentes. Também é importante. Também é importante. Mas eu despeço-me de dizer porquê. Não, porque os catequistas de adolescentes têm de ter uma agilidade grande para o poderem ser. E vós, na vossa cara, nota-se essa agilidade. Então, pensamos na catequese dos adolescentes. Ligamos a catequese dos adolescentes à dos jovens. Então, meus amigos, a partir de agora, não podemos falar catequese da infância e adolescência. Devíamos falar catequese de adolescentes. Estão a ver um bocadinho o paradigma? Nós até agora, os nossos departamentos lá dos secretariados, eu falo por mim, catequese da infância e adolescência. Mas se calhar ou pomos um diferente, ou catequese da adolescência e da juventude, ou dos adolescentes e jovens. Isto depois traz outros problemas na relação, mas com a pastoral juvenil, mas não interessa agora. E não há das crianças, porque a psicologia do adolescente o leva a aproximar-se principalmente dos que são mais velhos. É essa experiência que leva ao magistério da Igreja a distinguir na idade juvenil a puberdade, a adolescência e a juventude. E a lamentar não se ter suficientemente em conta as dificuldades, as necessidades e os recursos humanos e espirituais dos pré-adolescentes, como se essa fase etária não fosse reconhecida. Estamos no Diretório-Geral, o número 65. E isto leva, depois temos aí, algumas características desta catequese que devíamos ter muito em conta. Há uma catequese em que os adolescentes já não são crianças, mas ainda não são jovens, mas já querem ser autónomos por eles mesmos. Sabem onde é que se nota muito esta relação? Quando nas visitas pastorais me encontro com os da catequese, os catequizandos, no encontro com as crianças, no final vem uma série de perguntas. E como te chamas, e o que é que fazes, e isto e aquilo, tudo aquilo. Quando é os adolescentes, fica tudo calado. Começam a ter vergonha das perguntas que fazem por causa dos colegas. Começa a autonomia. E depois, se tem uma menina ao lado, mais envergonhados ficam.
Um e uma. É um bocadinho estas características que nós temos de ter em conta. A questão da autonomia. Depois, também, o valor do grupo. E nós temos dificuldade, eu penso que todos temos dificuldade, vós catequistas adolescentes, a estar ali 1 hora com o catecismo na mão e deixai passar a expressão, a debitar coisas. Eles é gente que quer mais fazer, mais ação. E por isso, antes de mais, o grupo de catequese com adolescentes tem de ser um grupo de amigos. E depois diz assim no final dessa página: se a dimensão eclesial do grupo é fundamental em todas as fases da catequese, é o muito mais na adolescência. Há que cuidar bem esta dimensão da catequese. Por isso, há que investir na formação da consciência de grupo. Por exemplo, levando-os a identificar o grupo por um nome, por eles escolhido, etc. Depois vem aí uma série de características. Depois, uma outra característica é o aumento da capacidade de raciocínio e de espírito crítico e o valor do animador, do catequista. Pode não ter o nome de catequista, mas na realidade é catequista. Mas pode ser o animador do grupo. O catequista, nesta fase, pode perfeitamente ter este nome, animador do grupo. E é nesta fase que também é um outro elemento importante que no número 47 se refere. É a questão vocacional deles. Porque depois, mais tarde, começa a ser mais difícil. É preciso colocar esta questão. O que é que Deus quer de ti? O que é que vais ser? O que é que tu pensas que Deus quer para ti quando fores adulto, quando jovem, etc. É a questão vocacional, que é muito importante. Não é só vocacional para a vida religiosa consagrada, é também para a vida, começa aqui, podemos dizer, a preparação remota para o casamento. Porque para se casar também tem de ter vocação. Porque se casam sem vocação, como é? Como é? Pronto, então, esta questão da catequese dos adolescentes faz com que já haja, e vós sabeis, os responsáveis dos departamentos, que já há trabalho feito no nosso país, ultimamente, para renovarmos a catequese da adolescência. Já há trabalho feito. Que é uma catequese que abrange mais ou menos entre os 12 e os 16 anos. Pronto, onde depois se pode meter o crisma ou não, isso já são caminhos que se podem ir vendo. Depois tem de ser uma catequese em que não há um tema para cada catequese, para cada semana. Se calhar tem de haver 3 ou 4 temas ao longo do ano em que eles vão aprofundando. E a usar conforme os grupos. Claro que nesta fase é fundamental a centralidade da palavra. Isto é, conhecer o que Jesus diz. Se nós estamos a falar na questão da autonomia, na questão da identificação, é necessário uma ligação constante, permanente, com a palavra, com a oração, etc. E aqui propõe-se mesmo que se estude um evangelho. Propõe-se o Evangelho de São Marcos, que é o Evangelho, como sabeis, o mais pequeno e aquele onde primeiro se apresenta a pessoa de Jesus. Fala-se em guias digitais com versão em papel. Não podemos esquecer as novas tecnologias hoje nesta catequese. É muito interessante que ontem, antes de vir para aqui, mas isto acontece num grupo assim de idades, celebrei missa num lar de velhinhos e houve sempre telemóveis a tocar, eles não sabiam desligar. Isso não acontece com adolescentes. Podem estar lá com as mãos no bolso e eles até já sabem onde estão as teclas e a mandar mensagens.
até sem ver o telemóvel. Mas eles sabem não desligar. Os velhinhos sempre havia um a tocar. Eles não sabiam desligar. Isso significa que estas novas tecnologias têm muito que ver também com a catequese. Depois, há aqui uma pedagogia ativa de descoberta e de compromisso, de ação. Uma catequese muito em ação. Serviço. Estas causas nobres, eles entusiasmam-se por elas. E, por fim, também ter já em conta a questão da cultura. Eles começam a ter, já a fazer interrogações sobre coisas que na escola ouvem e que precisam de uma iluminação cristã, que às vezes não é bem como dizem. E precisam ter um espírito crítico. E a cultura. São características que estão presentes nesta nossa reflexão da catequese com adolescentes. E eu termino, já não entro em mais temas, quanto à catequese de adultos, que também seria um tema que nos iria prender, é a questão, vejam o número 49 do nosso documento. É o número 49 do nosso documento, em que se fala aí, portanto, estamos ainda nos destinatários, e fala-se nos adultos, no número 49, em que só refiro o que vem aí no número 49. A catequese de adultos é a principal forma de catequese, que se dirige a pessoas que têm as maiores responsabilidades e capacidades para viverem a mensagem cristã na sua forma plenamente desenvolvida. Eu sonho, mas os sonhos é que comandam a vida. Eu sonho que, por exemplo, uma paróquia que tenha 200 crianças e adolescentes na catequese, que tivesse 200 adultos na catequese. Não era demais, porque a maioria, estes 200 representam uns 1000 e tal adultos. As 200 crianças, há mais 1000 adultos na paróquia. Se nós tivéssemos tantos adultos em catequese como temos da infância e adolescência, nós renovávamos mais depressa as nossas paróquias. Ou o Espírito de Deus é que o renovava. É só para vermos que estamos um pouco invertidos. É como a nossa pirâmide de idades. Por baixo deviam ser as crianças, adolescentes e jovens o maior número. E depois ir afunilando para chegar aos da terceira idade, não é? Pirâmide de idades. Nós é ao contrário, não é isso? Por baixo é pequeno e depois vai subindo cada vez maior, é assim. Nas nossas catequeses também estamos iguais. Na base deviam ser os adultos, em grande catequese, e depois ia. Mas, olhem, são reflexões que eu gostaria portanto, quis fazer convosco, para nos ajudarem a vermos caminhos e que nos podem também, a nós, abrir perspectivas, sabendo que os mais importantes da catequese, agora estou a falar para vós, sois vós. Os catequistas são muito, muito importantes na catequese. O primeiro catequista da paróquia é o Senhor Prior. Dizei-lhe isso aí. Quando chegares agora lá à paróquia, dizei assim: ó, Senhor Padre, olha que o Senhor Bispo que nos falou disse-nos que o Senhor é o primeiro catequista. Vamos lá ver se é. E depois também podeis dizer isso ao vosso Bispo. E vós, eu já me dispenso que vós me digais isso. Eles já estão ali todos arrebitados para me dizer isso. Mas é importante que nós catequistas, somos essenciais na catequese. E da vossa formação, e do vosso zelo, e do vosso fogo, depende, em boa parte, os frutos da catequese. Agora, sem contar os pais, sem contar a comunidade, mas vós sois elementos fundamentais.